Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo e hoje é mais um dia de leitura comentada aqui no canal. E hoje a gente vai falar de um livro que muita gente quer saber, que muita gente tem interesse de conhecer, de entender, de realmente colocar em prática os ensinamentos. E hoje eu vou te falar de Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill, tá? Para quem não sabe, né, sempre você tem essa curiosidade. Qual a versão que eu compro, Aline? Eu comprei a versão básica, sem comentário, sem nada. E o link da versão que eu comprei tá aqui embaixo do vídeo. Eu sempre coloco, tá bom? Eu vou te falar hoje do capítulo 1, que é o capítulo Desejo, tá? E como sempre, eu vou fazer uma coisa que eu amo fazer aqui, que é criar. Como assim? Conciliar um conceito com outro. Criar, né, é a gente pegar algo que já existe e misturar conceitos e assim a gente criar uma nova ideia, ter mais clareza sobre aquela nova ideia, sobre aquela ideia de uma forma diferente, de um ponto de vista diferente. E é uma coisa que eu amo fazer aqui. Porque se a gente for ler um livro e simplesmente usar aquelas palavras e não acrescentar nada, de forma que a gente coloca aquele ensinamento prático na nossa vida, o autor só jogou palavras no vento, né? Ele não plantou nenhuma sementinha. Se a gente faz isso, porque a ideia do autor, ele lança as sementes e a gente permite que aquela semente, ela frutifique na gente. E frutificar, na minha visão, é isso. Eu pegar, eu conciliar com coisas que eu já vivi, com coisas que eu já aprendi em outros livros e assim eu criar o conhecimento prático que eu possa colocar realmente em prática na minha vida e fazer aquilo acontecer de verdade. E é isso que eu quero trazer aqui. Então, vamos lá, vamos continuar aqui na leitura, né? Vamos, na verdade, começar a leitura. Então, olha só, eu vou falar no capítulo 1, como eu disse, o desejo, que está na página, deixa eu ver a página seguinte, que essa não tem numeração, 41, tá? Página 41, o desejo. O ponto de partida de toda a realização. Primeiro passo para a riqueza. Isso aqui são as introduções que ele dá, né? Quando Edwin C. Burns desceu do trem de carga em Orange, Nova York, há mais de 30 anos, ele podia parecer um vagabundo, mas seus pensamentos eram de um rei. Enquanto caminhava nos trilhos da ferrovia até o escritório de Thomas A. Edison. Vamos já dar uma pausa aqui, tá, gente? Quem que ele tá contando a história, né? Desse Edwin C. Burns, que ele é um cara que ele tinha a intenção, um cara normal, simples, que nem ele tá falando aqui, que ele parecia um vagabundo, né? Quando ele tava na plataforma aqui, né? Desceu do trem, para falar com o Thomas Edison, tá? O inventor, o cara lá fodão. Não era, né, qualquer Thomas A. Edison. Sim, era o Thomas Edison. A gente tá falando de um livro que foi escrito no começo de 1900. Então, assim, né? E essas histórias às vezes remontam de antes disso, tá? Então, a gente tá falando de um livro que conta a história de pessoas, tá aqui, ó. O texto original, né, foi escrito em 1937, tá? Então, no começo dos anos 1900. Então, muitas pessoas que a gente vê hoje, personalidades que a gente ouve falar, Henry Ford, né? O caso, o dono da Ford, tudo isso, várias pessoas influentes, sabe? Grandes, eram pessoas na época que existiam, como, sei lá, Elon Musk, que a gente fala hoje, sabe? Era mais ou menos isso, eram pessoas influentes daquela época, tá? E que ele realmente conversou com essas pessoas, recebeu informação, enfim. Então, realmente eram pessoas que estavam ali naquele momento. Então, primeiro esse adendo aqui. Só que antes disso, eu quero te falar uma outra coisa que já tem muito interessante aqui pra gente perceber, tá? O objetivo aqui é correlacionar informações, porque às vezes a gente lê o livro e a gente não sente realmente assim, né? Parece que essa informação é importante ou relevante, ou às vezes eu não consigo combinar essa informação com outras coisas que eu já li. E aí, por conta disso, a gente desvaloriza. Não é que a gente desvaloriza, mas a gente não consegue perceber a grandeza do ensinamento que tá ali. Porque parece que eu leio uma coisa, uma pessoa fala uma coisa. Parece que eu leio outra coisa, um outro tá falando outra coisa. Se eu não concilio os conceitos, eu mesmo não consigo perceber. Caramba, tem tanta gente falando a mesma coisa que isso deve ser real, sabe? É aí que eu quero chegar com você. Por exemplo, né, quando a gente faz um estudo científico, tem uma parte que a gente busca resultados. Quando eu fazia iniciação científica na faculdade, eu coleto os meus resultados, só que para provar que aqueles resultados são verdadeiros, eu pego outros cientistas que fizeram análises semelhantes à minha e conseguiram resultados semelhantes para embasar o meu resultado e assim mostrar para as pessoas, para a comunidade científica, que aquele resultado que eu coletei realmente é relevante, tá? Então a gente faz isso, tanto que tem uma parte no trabalho que é resultado
E aí embaixo disso tem a discussão dos resultados. Pode até ser junto, resultados e discussão. Porque eu vou apresentar os meus resultados e junto com os resultados que eu apresentei, eu vou colocar resultados de outras pessoas que obtiveram algo semelhante comigo em estudo, né, em outro estudo, tá? Então é a mesma coisa, quando a gente pega um estudo científico e não tem ali resultados relevantes de outra pessoa, a gente não valida. Então é a mesma coisa que eu quero trazer aqui. Você lê um livro, sei lá, Neville Goddard falando de criação da realidade, etc e tal. E aí você lê Quem Pensa Enriquece. Aí você acha, não, uma coisa tá falando disso, outra coisa tá falando daquilo. Quem que eu sigo? Não, caramba, todo mundo tá falando da mesma coisa, mas aqui tem alguns passos que eu posso aplicar de forma diferente na minha vida. É esse o conceito, entendeu? E a gente precisa conciliar isso. Talvez por já ter uma prática de fazer isso por conta da faculdade, na época da faculdade, de pesquisa científica, tudo isso, pra mim já é natural. Então eu quero te mostrar isso nessa leitura. E onde que eu quero chegar? Olha só, tá logo na primeira linha, né, no começo do livro, que eu falo que os segredos do livro tá nas entrelinhas, da gente absorver a informação, sabe, que tá ali, que o autor não disse, mas que tá ali pra gente, sabe? Olha só, ele fala, né, que quando o Edwin, eu tô falando do jeito que eu acho que é, tá, gente? Desceu no trem de carga em Orange, Nova York, há mais de 30 anos, ele podia parecer um vagabundo, mas seus pensamentos eram os de um rei. Então já começa por aqui, né? Um ponto interessante. A gente vê nos livros de Neville que fala que é a consciência que cria a realidade. O que você está consciente de ser se torna, sabe? Então, o que você está consciente de ser. Então, não é o que você vive hoje. Outra coisa que os Abrahams falam, né? Essa realidade é passado. A aparência que você tem, as coisas que te cercam, são tudo referentes à vibração que você emitiu antes. Mas o que mais importa é o que você tem dentro de você, o que você pensa agora. E se o que você pensa agora não reflete a essa realidade, as condições, de onde eu vim, porque eu nasci assim, porque a minha família, síndrome de Gabriela que eu falo, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, não. Eu nasci assim e eu posso ir para onde eu quiser a partir daqui, tá? Então, se você não se prende a essas condições de onde você estava, você é livre para ir para onde você quiser. Eu acho que é o Nelson Mandela que fala isso, né? Essa frase é de autoria dele. Podem aprisionar o meu corpo, mas não podem aprisionar minha mente. Quando ele falou isso, quando ele estava preso, eu acho que é o Nelson Mandela, não sei. Mas eu acho que ele estava preso e na cadeia ele estudava todas as informações que ele precisou depois, sabe? Então, assim, e ele não se via naquele lugar. Então, não importa onde você esteja, a sua consciência é o que define o resultado que você vai ter. E logo na primeira linha já tem essa informação. Não importa como ele era, como ele parecia. Ele não se preocupou de ir lá falar com Thomas Edison, que já era fodão na época. Não. Eu simplesmente entendo quem eu sou na minha consciência. Não importa a roupa que eu vista, não importa qual aparência eu tenha, quem eu seja, não importa. O que importa é quem eu acredito que eu sou a partir de agora. E eu sou digno disso porque, volta de novo para os Abrahams, eu posso ser, fazer e ter qualquer coisa. Esse livro está recheado das informações que a gente vê em Peça Será Atendido, o Despertar da Consciência, de Neville Goddard, colocado em prática por várias pessoas. E se a gente não percebe isso, a gente deixa passar batido. E qual a importância de perceber isso? A gente sustentar a nossa fé, sabe? De que é possível também pegar os ensinamentos do livro e aplicar, claro, mas não só isso, perceber o quanto é possível e quanto a lei da atração tá aqui. O Napoleon não fala em momento nenhum de lei da atração, mas é a lei da atração colocada em prática, tá? De forma prática aqui. Então é muito interessante. Logo na primeira linha tá aqui. A consciência. Você precisa alterar a sua consciência para você conquistar o que você deseja. Enquanto você tem a consciência, né? Ele não falou que o Edwin, ele tinha uma consciência de mendigo. Ele falou que ele tava parecendo vagabundo, todo maltrapilho. Mas a consciência dele era de um rei. Então você precisa alterar o seu estado de consciência. Mudar o que você vê sobre você. Você acredita que você é. O que você acredita que você pode fazer? Porque você mudando isso e acreditando, interiorizando e mais que isso, masterizando o conhecimento. Masterizar, eu não sei, essa palavra é muito utilizada às vezes em inglês, mas eu não tenho muita consciência dela para te explicar. Mas masterizar é levar para o último nível, aplicar na sua vida na essência máxima daquilo, sabe? Então, assim, masterizar uma coisa. Eu pego esse conceito e eu aplico na minha vida até a última essência. Então, assim, eu posso ser, fazer e ter qualquer coisa. Ou seja, não existe condição que me impeça de ter o que eu desejo. E quando eu estou nesse estado, eu assumo a consciência de um rei independente de que eu seja um mendigo.
Essa que é a questão, que eu não tenha dinheiro nem sequer às vezes para pegar o trem. Mas o que eu tenho dentro de mim é mais forte que tudo isso. Tá? Então já começa aqui com uma lição enorme numa linha, né? Dessa questão da gente perceber a consciência, o nosso nível de consciência. E vários livros de lei da atração falam a mesma coisa. E aí, ele continua aqui. Enquanto caminhava dos trilhos da ferrovia até o escritório de Thomas Edison, sua mente trabalhava. Ele se via parado diante de Edison. Ele se ouviu pedindo a Edison uma oportunidade de realizar a única obsessão de sua vida, o desejo ardente que o consumia, tornar-se um parceiro de negócios do grande inventor. Agora pensa, uma pessoa que está vestido como um vagabundo, como ele diz aqui, né? E se tornar um parceiro de negócios de um grande inventor. Parece algo muito audacioso, sabe? Né? A gente tem essa ideia de que parece algo muito audacioso. Mas não, quando eu entendo que eu masterizo na minha mente que eu posso ser, fazer e ter qualquer coisa, nada é impossível, sabe? Eu acho que é uma frase até do Henry Ford, se eu não me engano. Se você acreditar que é possível, vai ser. Se você acreditar que é impossível, também vai ser. Então é a sua crença que limita tudo, sabe? Vem aqui o experimento da dupla fenda. Aline, mas o experimento da dupla fenda aqui sim. Eu colapso a função de onda. Então a minha consciência altera os resultados que eu tenho, e não as circunstâncias. Então aqui tá muito claro. A circunstância do Edwin não era de um cara que podia propor um negócio com um grande inventor. Mas, né, a consciência dele sim. E aí ele continua aqui. O desejo de Burns, no caso é o nome do homem lá, né? Não era uma esperança, não era uma mera vontade. Era um desejo agudo e pulsante que transcendia todo o resto, ou seja, as circunstâncias, sabe? A visão clara do que ele tinha, do que ele gostaria de realizar. Era definido. O desejo não era novo quando Burns se aproximou de Edison. Aquele era o desejo dominante de Burns havia muito tempo. No começo, quando o desejo apareceu em sua mente, podia ter sido, provavelmente era, apenas uma vontade. Mas não era uma vontade quando Burns apareceu diante de Edison. Que nem até coloquei aqui, né? Eu sempre faço anotação no livro. Era uma convicção. Ele tinha uma convicção do que ele queria. Sabe? Tem até uma outra frase que eu coloquei aqui logo no comecinho. Ter um desejo claro e ardente, ter na mente a visão clara do desejo realizado. Então, assim, quando ele fala, né, que ele estava caminhando até o escritório de Edison e a mente dele trabalhava no quê? Não nos, pode ser que não dê certo, na visão clara do que ele queria, sabe? Ainda que as circunstâncias mostrassem que poderia parecer meio ilógico, né? E aí, mas não, ele foi com a visão clara do que ele queria. E aí, o que acontece, né? Ele continua aqui. Poucos anos depois, Edwin, eu enfiei que é Edward, não é? Edwin ficou outra vez diante de Edison, no mesmo escritório em que conheceu o inventor. Dessa vez, seu desejo foi traduzido em realidade. Ele firmou uma parceria com Edison. O sonho dominante de sua vida tornou-se realidade. Hoje, as pessoas que conhecem Burns o invejam por causa do refresco que a vida lhe proporcionou. Veem Burns nos dias de triunfo sem se dar o trabalho de investigar a causa de seu sucesso. E aí ele continua. Burns teve êxito porque escolheu um objetivo definido, colocou toda a sua energia, toda a sua força de vontade, todo o seu esforço, colocou toda a sua sustentação no objetivo. Ele não se tornou parceiro de Edison no dia em que chegou. Ficou contente em começar no trabalho mais subalterno, pois proporcionava a oportunidade de dar, pelo menos, um passo na direção da sua acalentada meta. 5 anos depois se passaram antes que a chance que Burns procurava aparecesse. Durante esses anos, nem um raio de esperança, nem uma promessa de realização do seu desejo lhe foram concedidos. Para todos, exceto para si mesmo, Burns parecia ser apenas mais um na engrenagem, na roda comercial de Edison, mas em sua mente ele era o parceiro de Edison, o tempo todo, desde o primeiro dia em que foi trabalhar. Então, gente, o que acontece, né? E aí ele continua aqui o livro, mas o objetivo não é a gente ler o livro todo, para a gente pegar algumas partes e trabalhar nelas, sabe? Pegar algumas partes e simplesmente ir lendo e trabalhando nelas e perceber o que tá querendo dizer, sabe? Ele, quando ele chegou lá, claro, o Edison não chegou lá falando, não, cara, fechou, vamos ser parceiro de negócios. Não, o Edison ofereceu uma vaga para ele para trabalhar no escritório dele, né? E ele aceitou aquela vaga. E aí é interessante que ele fala o quê? Na visão de todos, parecia que o Burns era só um trabalhadorzinho ali, sabe? Ele tá só trabalhando ali, não tá fazendo nada demais. Mas na realidade ele não se viu assim, sabe? Ele não se viu assim, ele se via como parceiro do Edison. Ele se via com a visão clara do que ele queria. E a visão clara do que ele queria é muito legal. Eu fico até feliz quando eu vejo essas histórias, porque assim, é tão legal, né, de ver esses livros, que assim, não mudou, sabe?
sabe? De acordo com as condições que ele estava, com as circunstâncias que ele estava. E é muito interessante porque isso lembra muito uma passagem da Bíblia. Eu gosto de fazer isso, sabe, gente? De pegar e mostrar que em outros lugares também, que a gente nem tá prestando atenção, tem a mesma informação. Não lembro o versículo, o capítulo, qual é o salmo, qual é o capítulo, qual é o livro, não faço ideia, tá? Qual é, e vocês já sabem que comigo aqui é assim. Eu lembro a informação, mas não importa muitos detalhes. Então, qual que é o negócio? Na passagem da Bíblia que fala lá, quando Moisés, eu acho que é ele, que vai salvar o povo, né? E aí ele salva o povo do rei lá, que deixa todo mundo como escravo, etc e tal. E aí, quando ele sai, né, o rei resolve libertar todo mundo, mas depois desiste. Depois o rei fala, não vou libertar, porque se eu libertar esse povo todo, quem vai fazer as coisas pra mim? Lascou. E aí ele manda todo mundo perseguir, o exército dele, né, perseguir os caras que ele tinha libertado lá. E aí, quando eles estão lá, chegando, fugindo, andando, indo embora pra Canaã, que é a terra prometida, o que acontece? Tem o Rio Vermelho, tá tudo feliz, tudo fácil, até que chega lá, Rio Vermelho. Rio Vermelho não, Mar Vermelho, Rio Vermelho é outro. E aí, o rio tava mais fácil, né? Aí eles chegam, tem o rio, o mar. Nossa, eu coloquei na cabeça que é rio, mas tudo bem. Você tá lembrando que é o mar. Você também já leu essa passagem. Então, o que é o negócio? Tem o Mar Vermelho. E o que é o Mar Vermelho nessa história, na nossa vida, nos nossos desejos? O que a gente acredita que é uma impossibilidade. O que é Canaã? A terra prometida, o nosso desejo, tá? A gente olha pro nosso desejo e as nossas crenças são o Mar Vermelho, entendeu? Eu acho que eu não posso porque tem um mar vermelho na minha frente que me impede de chegar em Canaã, né? Tem um deserto ainda depois do mar, mas assim me impede de chegar em Canaã, que é a terra prometida, onde eu quero. E aí eu penso, não vou conseguir por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. E o que o Napoleão tá falando aqui? Um desejo ardente. E você não deve mudar a imagem do seu desejo, independente do mar vermelho que esteja na sua frente. Você não pode mudar. Não, eu não vou mais pra Canaã, não, porque tem um mar vermelho. Eu acho que eu vou para um lugar que é mais perto, que é só o que eu consigo. Não! Sabe? A minha meta é Canaã. Eu não tô nem aí que tem um mar vermelho. O mar vai se abrir, eu não quero nem saber. As passagens da Bíblia são pra empoderar a gente, pra perceber o nosso próprio poder. Só que a gente olha e, tá legal, mar vermelho, passaram. Esse povo passou, eu não passo. Não, tá falando, esse povo passou, você também passa. É isso que tá falando. Não existe nada impossível pra você. É uma linguagem metafórica. Se abrir um mar, o que é possível fazer? Qualquer coisa, entende? Então, assim, uma imagem clara, uma visão clara do que eu quero. Eu tenho uma visão clara do que eu quero e não importa quais sejam as condições, as crenças que eu tenho hoje, né? Que aconteceu isso, porque minha mãe era isso, porque meu pai nunca fez isso, porque ninguém da minha família nunca foi, porque eu nasci na família assim, porque eu sou assado, porque eu sou de tal lugar, porque eu nasci dessa coisa. Não existe nada disso. Eu posso ser, fazer e ter qualquer coisa. Acabou. E eu tenho uma visão clara do que eu quero e eu não vou mudar 1 centímetro disso. Ainda que as circunstâncias não estejam a meu favor, ainda que eu pareça, né, um vagabundo, como ele descreveu aqui, que eu não tenha condições para ter as coisas que eu quero, mas eu posso, as condições e as circunstâncias da minha volta são passado. A consciência que eu tenho é que permite chegar em Canaã, independente do que está à minha volta. E aí tem a parte do soldado, né, que o soldado estava atrás. E aí o que acontece? Às vezes o soldado atrás são as circunstâncias, né? O mar vermelho são as crenças que a gente tem, e o soldado atrás são as circunstâncias. Mas e o tempo? Será que eu vou conseguir? Mas será que eu vou conseguir fazer isso? Porque nessa situação que eu tô agora, sabe? Eu não tenho os recursos necessários. Eu acredito que eu não posso, porque tem um mar vermelho ali. E tem um monte de recursos que eu não tenho, né? Que são os soldados. E o que fala, né? Moisés vai lá e fala, Deus, e agora? E aí continua marchando. Bate o cajado lá e abre o mar. E continua marchando, não desista. Não é porque tá ouvindo o som do soldadinho marchando, do exército lá, que não, agora lascou. Não, a visão que eu tenho é clara, é Canaã, é pra lá que eu vou, e eu não vou mudar, entendeu? Então, assim, o Burns, ele tava lá, ele não tinha dinheiro, tava lascado, né? A gente não tá nessa linguagem aqui, vamos colocar em tempos atuais, mas assim, né? É isso, a situação dele. E ele quer ser o parceiro de um grande inventor. Como se você falasse hoje, eu quero trabalhar com Elon Musk, quero ser parça do Jeff Bezos, né? Que é o cara dono da Amazon, entendeu? É literalmente isso. Se não percebeu ainda, né, quem é Thomas Edison e tal, era essa ideia dele. Tipo, eu quero ser parça daquela pessoa lá, dono de tudo. E é isso. Só que ele era um carinha normal, entendeu? E aí, né,
Aconteceu o quê? As circunstâncias de novo. O Edson foi lá e falou pra ele, tu vai trabalhar aqui, é o que tem pra hoje. Tá, beleza, vou trabalhar aqui, é o que tem pra hoje. Aí as pessoas olhavam pra ele, que às vezes a gente olha e deixa se abater pelo que as pessoas estão dizendo sobre a gente. Ai, mas você, olha o que você é, você nunca vai conseguir. Eu não queria nem saber, as pessoas estavam achando ele como um trabalhador comum ali, que não... né, tipo, só mais um na empresa do Edson, e ele tava se vendo como parceiro do Edson, sabe? Então é essa coisa. Como que eu me vejo? Não é como as pessoas me veem, eu não me importo com o que as pessoas me veem. Não é o que eu sou hoje, eu não me importo com o que eu sou hoje. É como eu quero estar. E eu não mudo essa visão 1 centímetro, eu não vou mudar de destino, não. É Canaã mesmo, e é Canaã, não importa que tenha deserto, não importa que tenha mar vermelho, não importa que tenha soldado, não importa nada, é Canaã que eu quero, para Canaã que eu vou. Então é essa que é a lógica. O que eu quero? É isso. Ah, eu vou mudar um pouquinho aqui. Quando você faz essas de mudar um pouquinho aqui, o que acontece é que você tá fazendo o quê, né? Você tá achando que você não pode. Você tá achando que você merece menos. Você tá achando que você não tem os recursos. Só que lembra, você pode ser, fazer ou ter qualquer coisa. Não existe condição que te impeça disso, tá? Então, essa visão clara que o Napoleon fala do seu desejo ardente, é isso. Eu quero isso. E aí tem um lance interessante que os Abrahams falam isso, né? O meu desejo combina com a minha crença. Eu quero e eu sei que eu posso, tá? Precisa combinar essa crença. Então, Burns, as circunstâncias à volta dele não impediam que ele acreditasse que o desejo dele era possível. Então, é isso. Eu olho para as circunstâncias à minha volta e eu penso que isso é onde estou, mas onde estou não me impede de chegar aonde eu quero. Nada limita o meu desejo. Sabe? Então, assim, gente, é um trecho, às vezes, né, que eu gosto de ler do livro para trazer essa clareza para você. Não é pegar o livro todo, vamos digerir o livro. Não. É pra gente conciliar conceito, é pra gente pegar e juntar partes e perceber, sabe? Tipo, como que a gente pode, sabe? Absorver essa informação. Como que eu posso colocar em prática na minha vida agora? Agora eu sei. Eu tenho um desejo claro do que eu quero, uma meta clara do que eu quero. Eu não vou desistir disso. E pode ser que no meio do caminho aconteça coisas que pareçam que eu não estou me aproximando do meu desejo, mas eu vou continuar mantendo a meta. É isso. A circunstância não me limita. Não é olhar para a circunstância onde eu estou e falar, não posso, não consigo por isso. Não. E esses exemplos fortificam isso na gente. Tem até uma história interessante e atual que eu vi recentemente que tem muito a ver com a história do Burns. E não é um cara lá do tempo, né, 1900 e Guaraná com rolha que a gente não conhece. Tem um caso interessante do ator Chris Evans, né? Quem não lembra, não associa o nome à pessoa, Capitão América. Aí você lembra, com certeza. Ainda que você nunca tenha assistido um filme da Marvel, já deve perceber quem é. Ah, Capitão América, da Marvel, acho que eu sei. Então, o que acontece, né? O Chris começou a atuar, novinho e tal, e aí chegou no finalzinho do ensino médio, segundo ano mais ou menos assim, ele percebeu o quê? Que ele precisava de buscar oportunidades para o que ele queria ser, que era ator. Ele percebeu que ele gostava muito daquilo, de atuar, ele queria continuar atuando. E aí, o que aconteceu? Alguém falou para ele que era muito bom, né, se ele conseguisse entrar em contato com agentes, porque esse era o caminho para o desejo dele se realizar, de ele começar a atuar. E aí, no final do ensino médio, um menino de, 16 anos, mandou uma carta para uma agência oferecendo os trabalhos dele, mas assim, no que eles tivessem para ele. Ele falou que ele estava disponível nas férias de verão para ir para Nova York, ele morava em Massachusetts na época, né? E para ir para Nova York, para que pudesse trabalhar meio que de graça, sendo um estagiário, mais ou menos isso, no que fosse necessário, né? E ele falou que ele já atuava já há alguns anos e tal, e era o sonho dele nisso, e ele sabia que podia ser uma oportunidade para ele estar ali atuando numa agência, sabe? E aí, né, ele mandou para várias, como se fosse uma carta de apresentação, oferecendo os trabalhos dele e tal. Na maior simplicidade, que era o que ele podia fazer na época e era o que estava mais próximo do desejo dele de ser ator. E aí, o que aconteceu, né? Nessa agência que ele foi trabalhar, ele começou a ter contato com agentes, com pessoas que tinham contato realmente, né, com grandes empresas e tal. E nesse processo, gente, é que ele foi começar a ter os primeiros contatos dele para conseguir o quê? Para conseguir os testes, né? Porque todos os atores passam por isso, mas olha, ele tinha um desejo claro. E aí, quando a gente tem um desejo claro, né, as oportunidades vão chegando pra gente. Eu tenho um desejo claro, eu quero atuar, sabe? E aí as oportunidades vão chegando pra gente. Uma pessoa chega e fala pra ele que o lance é esse. E aí ele vai, no que é possível fazer, porque eu falo, um menino de 16 anos que tinha a possibilidade de trabalhar nas férias, né? Porque ele tinha que voltar pra escola depois. Então, ele manda uma carta
se oferecendo para trabalhar meio que de graça, vai. E lá ele realmente conseguiu contato de pessoas, sabe? Só que assim, naquele momento ele era tipo um atendente de telefone, ele estava disponível, não estava lá para atuar, você entende? Então assim, ele fez o que era possível naquele momento pro desejo dele, mas a visão clara do que ele queria estava lá, com certeza, porque pouco tempo depois, se a gente parar para analisar, né, 16 anos, eu acho que com uns 20 e poucos anos, ele estava fazendo aquele filme lá do Homem-Tocha, que eu lembro. Quarteto Fantástico. E a gente vê que, cara, ele é o Capitão América, que, tipo, uma franquia da Marvel de vários filmes, sabe? E hoje ele é uma pessoa, um ator mega conhecido. Só que a gente olha, é muito interessante a gente olhar as histórias das pessoas e perceber que todo mundo começou de alguma forma. Mas os ingredientes, né, são os mesmos, sabe? O desejo claro do que ele queria. Independente das condições que ele tinha. Ele tinha 16 anos, ele nem tinha tempo para poder trabalhar numa agência. Ele usou o tempo que ele tinha, as possibilidades que ele tinha para fazer o que era possível para o desejo acontecer. Ele não olhou, não, eu tenho 16 anos, ninguém vai me chamar para ser estagiário, tal, sabe? Não, ele tava, acho que ele tava em Nova York para fazer um curso, né? E aí ele aproveitou essa oportunidade, se eu vou lá para me aperfeiçoar, então por que não aproveitar e ainda por cima ter essa possibilidade de ter contatos. Então o universo também conspira com as possibilidades pra gente, sabe? Mas esses são os ingredientes perfeitos. Tem uma visão clara, e aí você olha e pensa, caraca, foi assim que o menino de 16 anos conseguiu, né, se tornar assim, porque a estrada, né, pra você chegar é um passo, cada passo que você dá te aproxima mais do seu desejo, sabe? E aí não importa o que você esteja fazendo nesse momento, eu tô trabalhando no escritório, eu tô, seja de arte, né, dos agentes de coisa de cinema, ou seja, no escritório do Thomas Edison, mas eu tô no mesmo caminho, eu tô no caminho para chegar naquilo que eu quero, eu tenho a visão clara do que eu quero. Não é porque eu tô aqui agora que isso vai fazer com que eu não consiga chegar lá. São só passos que eu tô dando na direção do que eu desejo. Então, assim, sabe, a gente olhar e perceber a grandeza disso. O desejo claro, a visão clara do meu desejo. Eu tenho que ter uma visão clara do meu desejo para alcançar aquilo que eu quero. E nada pode me tirar, me dissuadir. E o que é esse nada? O que as pessoas falam, uma coisa interessante, tá? Num dos livros de Abraham Hicks, eu acho que é Dinheiro Atrás Dinheiro. Porque eu já li vários deles, gente. Então, às vezes, eu me perco. Todo mundo só conhece Peça Será Atendido. Mas tem Dinheiro Atrás Dinheiro, tem a Lei Universal da Atração, tem a Chave do Segredo, tem o Universo Conspira a Seu Favor, tem o Poder das Intenções, Extraordinário Poder das Emoções, tem um monte de livro. Então, assim, eu já li todos. Então, às vezes, e os livros de Sarah ainda. Então, às vezes, acabo me perdendo em qual livro foi que eu li. Sei que eu acho que é Dinheiro Atrás Dinheiro. O Jerry, né, ele fala o seguinte, que às vezes, esse livro, Dinheiro Atrás Dinheiro, ele faz muitas perguntas para Abraham. E ele também coloca o ponto de vista dele, que é muito legal. Inclusive, ele leu Quem Pensa Enriquece. E aí, o que acontece, né? O Jerry, ele fala o seguinte, que às vezes, quando o seu desejo é só uma sementinha, sabe? Que você tá ali, né? Uma sementinha é uma plantinha no início dela, só que uma sementinha cria uma árvore, né? Só que no começo ela é frágil, de certa forma. Então, o seu desejo é frágil porque você tem crenças ali à sua volta, às vezes, que contradizem ele. Então, você tem que cuidar dele como uma sementinha. E nesse momento, não é muito legal você falar com outras pessoas, sabe? Porque as outras pessoas podem minar essa sementinha que ainda é muito frágil. Ela vai virar uma árvore, ela tem todo o potencial para isso. Mas, às vezes, é importante você cuidar desse desejo, sabe? Então, às vezes, as pessoas à sua volta vão falar que parece impossível, porque elas estão olhando as circunstâncias que você tem agora. E elas não sabem disso que você sabe. Então, às vezes, vale a pena você não jogar muito a sua sementinha pro vento, sabe? Para que ninguém atrapalhe ela. Então, é isso. As circunstâncias são as pessoas à sua volta que pode falar que você não consegue, as circunstâncias. O que você tá achando que é? Olha você, sabe? Você acha que ninguém chegou e falou pro Thomas Edison, pro Edward, pro Edwin, né? Olha quem você pensa que é, sabe? Tem isso, só que eu preciso manter clara na minha mente o que eu quero. Eu preciso entender que não existe circunstância capaz de me impedir o que eu quero fazer. Não existe mar vermelho que não possa se abrir para que eu chegue em Canaã. Então é essa que é a lógica, tá? Eu queria trazer, né, o estudo desse livro, a nossa leitura comentada aqui, mas assim, sempre isso, eu posso trazer outras partes do livro, mas o objetivo não é a gente pegar, porque às vezes, né, eu quero ler tal livro, falaram que é bom. Aí você passa que nem um furacão pelo livro, não absorveu uma vírgula. Serviu pra nada. Ler ou não ler não faz diferença nenhuma. É pegar cada pedacinho, porque cada pedacinho são pérolas, né? Tem uma coisa muito interessante que o Érico Rocha fala muito isso, que é o seguinte, às vezes você só precisa de 1 centímetro, 1 milímetro ou 1 segundo de conhecimento para virar a chave, sabe? Então, assim, 1 centímetro, 1 segundo, 1 milímetro
de conhecimento para virar a chave. Então, assim, uma linha do livro pode ter todo o conhecimento que muda a sua vida, se você souber absorver essa linha. Sabe? É 1 milímetro que vira a chave, né? São viradas de chave, pequenas viradas de chave. E às vezes uma já te faz ver um novo horizonte. Então é isso. Pega o livro e absorve, sabe? Cruza conhecimento. Eu gosto muito de trazer isso aqui. De cruzar esse conhecimento, essa informação que estava em um, que parece que não tem nada a ver com o assunto, porque esse aparentemente é mais para negócio. Um outro que só fala de espiritualidade, outro que mostra a visão metafísica da Bíblia. Mas todos estão falando da mesma coisa. E aí quando a gente faz isso, a gente cresce. E eu falo, conhecimento é poder, né? E quando a gente faz isso, realmente a gente absorve o poder que o conhecimento pode dar pra gente, que é o de transformar a nossa vida, tá bom? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar seu like. E a gente se vê numa próxima leitura comentada aqui do canal. Você tá cansado de fazer técnicas e não ver resultado nenhum? Já tentou de tudo e não consegue mudar a sua vida? Eu também já passei por isso. Mas descobri que o segredo não está nas técnicas. O segredo para atrair tudo o que você deseja está em permitir. Você só precisa permitir. E permitir significa manter os pensamentos positivos na maior parte do tempo. Mas como manter os pensamentos positivos quando tudo está dando errado ao seu redor? Quando eu estava passando por isso, eu criei o Caderno da Permissão. Um caderno de exercícios diários que me ajudou a manter a positividade, mesmo quando tudo estava literalmente desmoronando à minha volta. O Caderno da Permissão é um caderno com exercícios simples e poderosos, organizados de forma estratégica para te ajudar a manter a energia positiva e atrair tudo que você deseja, assim como aconteceu comigo. Adquira o Caderno da Permissão no link na descrição do vídeo.